Boa noite a todos, público presente, vereadores, Guarda Municipal, pessoal da imprensa. Eu não sei se tinha algumas pessoas presentes de manhã, hoje foi o dia do interrogatório do prefeito, da comissão processante. Durou, acredito, por volta de 2 horas a 2 horas e meia, tinha alguns vereadores aqui, Rodrigo, Paulinho, Geraldinho, Marcos também, acho que estava aí, né? O Edu. Enfim, não sei a impressão exata que cada um teve, mas o que me passou, num conceito geral, e até comentei no final, e o advogado disse que ia passar alguns detalhes na defesa final, foi que muitas perguntas ficaram sem retorno, né? Especialmente falando de valores, de percentuais, perguntas mais técnicas. Nós não tivemos uma resposta nem do prefeito, nem anteriormente dos secretários que tiveram na última oitiva. Mas o que me chamou muita atenção foi que nós concentramos, pelo menos eu particularmente, concentrei muito minhas perguntas em entender o que a administração pública enxugou em 2015 e 2016, já que o Tribunal de Contas havia apontado que tinha essa necessidade, né? Nós estamos falando das contas específicas de 2015, mas a gente tem que avançar um pouquinho para entender o histórico. Em resumo, eu percebi que ninguém da administração sabe qual era o percentual aprovado pela Câmara em 2015 e quanto que a administração pública usou sem passar pela Câmara. Eu sei que foi aprovado 15%, não sei quantos decretos foram emitidos pelo prefeito, o tribunal aponta que foi acima disso, eles falam que não, mas num valor específico, no percentual específico, até agora, ninguém soube responder. Então, a gente está levantando esses valores. Também perguntamos muito sobre os cortes, quais cortes foram feitos. Então, mais uma vez, foi se falado do salário dos prefeitos e secretários, que houve corte, mas não houve corte, houve falta de... Não houve o reajuste, né? Assim como acontece na Câmara há alguns anos, não houve um aumento de salário. Então, deixou-se de dar 8%, 10%, mas não houve uma diminuição. Pelo menos não tem nenhuma comprovação disso documentalmente. E o que me chama bastante atenção também são os 10% dos contratos que, teoricamente, o Poder Executivo enxugou em 2015. Então, como a gente não tinha resposta de alguns requerimentos feitos, e um deles, inclusive, chegou para o vereador Rodrigo Paixão, acredito que pouco antes de começar a entrevista, né, o interrogatório, eu falei um pouco no final, que foi um requerimento da Lituceira, onde, em 2015, a Prefeitura fez um corte de serviços, mas não fez um corte de pagamento para a Lituceira. Ele continuou pagando aí na base de R$1 milhão por mês de coleta de lixo. No final do requerimento, acho que foi o doutor Elvis que fez a resposta, ele disse que houve uma diminuição de serviço, mas ele não fala sobre os pagamentos, e os relatórios que ele nos manda, tudo muito mal respondido, muito vago, muito genérico, né? Mas dá para a gente ver pelas planilhas de Excel que foram enviadas que manteve esse pagamento do montante aí médio de R$1 milhão por mês, mas houve corte de serviço. Então, posto isso, o que eu solicitei no final do interrogatório? Que a gente possa juntar alguns documentos, alguns requerimentos que estão chegando na casa agora. Nós separamos 3 ou 4 requerimentos, estou lendo ainda, mas, por alto, o que eu consigo analisar por esses requerimentos é que não houve corte de nenhum contrato em 10%. Houve, dentro de um decreto, não foi nenhum decreto, foi algumas medidas de austeridade, o compromisso de fazer, mas não foi feito. Pelo menos da Lituceira, não. O da Mitra, eu acho que também não. E aí nós vamos analisar outros documentos que estão chegando para a gente agora, para poder juntar nesse processo, até para poder fazer defesa. Então, o advogado vai ter mais um tempo para analisar, o advogado do prefeito, e também fazer algum parecer em cima desses documentos que vão ser juntados amanhã cedo. E depois a gente deve prorrogar um pouquinho, então, a defesa final dele 1 ou 2 dias, sem prejuízo do nosso prazo, mas ele precisa ter esse direito de analisar esses documentos que vão ser juntados. Que, na minha análise, isso comprova que absolutamente quase tudo, ou tudo que foi informado hoje, não corrobora com a verdade. Mas nós precisamos mostrar isso através de documentos, e vamos fazê-lo. Então, depois eu acredito que o Florentino deve explanar mais alguma coisa, o vereador Rubens. Então, a minha impressão foi essa hoje no final da oitiva. Hoje entra também na casa um projeto da Procuradoria da Mulher,
que é um projeto de minha autoria, e que, em resumo, a Procuradoria da Mulher instaurada na Câmara, o que ela é? Ela vai ser um órgão custeado pela Câmara, apesar de não ter custo algum, né? A vereadora, no caso, são mulheres que vão estar à frente dessa Procuradoria. Já conversei com a vereadora Ana Genesini, ela deve comentar alguma coisa aqui. E o foco principal da Procuradoria, como já é em São Paulo, na Alesp, como já tem em várias cidades, não é promover ações, mas é promover divulgação, palestras, acompanhar os procedimentos na delegacia, no fórum. Então, eu já estou em contato com a OAB, deve ter um representante da OAB. Já entrei em contato com a delegada Bruna, que chegou há pouco em Vinhedo, e a delegada da Mulher. Já estou agendando uma reunião com a promotora, né, a doutora Daniele, também, que é nova na cidade, está de férias, volta dia 16. E estamos indo para São Paulo. Conversei com a Fátima Costa Longa hoje. Não deu nem tempo de comentar com você, Flor, mas você já fica sabendo. Um pouquinho antes de entrar para a sessão, que o projeto, inclusive, do vereador Florentino, que é o projeto do PAN, que agora é Maria da Penha, né? Ele está em fase final. Então, essa promotora de São Paulo, qual é a função dela hoje? Instituir esse projeto em Vinhedo. O projeto foi aprovado, já tem as características, mas a promotora tem que vir até aqui, dar um curso, uma especialização, uma palestra, não sei exatamente o termo que ela usa, não conversei com ela ainda, vou marcar uma reunião, para falar com os juízes da cidade, com a delegada da cidade e com os promotores da cidade. Porque o que eu vejo? Os índices de Vinhedo, e obrigada, Renato Caixa, de prontamente trazer isso para mim aqui na Câmara hoje, que eu tinha levantado índices nacionais, mas muito interessante a gente falar da nossa cidade, né, independente dos índices nacionais. Hoje nós temos, por exemplo, no bairro da Capela, 45,5% das ocorrências de violência contra a mulher estão no bairro da Capela. Depois, 45,5%. Depois segue Vila João 23, já cai para 13,9%. E aí acaba em 1%, né, que vai lá no observatório. Então, até conversei com a Ana sobre a gente, por que não ter um atendimento ali, um atendimento de acolhimento ali na Capela, né? Colocar ou uma psicóloga, ou uma pessoa que possa fazer uma triagem dessas denúncias de violência, verificar se a denúncia é real, quão real que ela é, qual a frequência dela, porque, participando de algumas reuniões do Conselho, não só de Vinhedo, como de outras cidades, o que a gente analisa é que não existe nenhum tipo de acolhimento à mulher. Então, a mulher ela é agredida, aí ela tem que ir na delegacia, aí ela tem que fazer... O Renato até me passou aqui, espera aí que eu vou ler. O trâmite, né? Então, primeiro ela vai numa unidade de saúde, ou vai um pronto-socorro, a UPA. Depois, se for uma agressão muito violenta, ela vai para a Santa Casa e pode ser encaminhada para uma especialidade. Esses dados vão para a Vigilância em Saúde, que compila, manda para a delegacia poder bater as informações da delegacia, né, estão de acordo com a da Secretaria da Saúde. Onde eu vejo falha no processo, não da Secretaria, mas no processo judiciário. A Prefeitura faz a parte dela, muitas vezes a delegacia faz, e quando chega lá no judiciário, a gente não consegue, não anda, né, o processo não anda. Então, a mulher tem medo, ela retira a denúncia e fica por isso mesmo, daqui a um mês acontece de novo, ela volta na delegacia, e aí vira um círculo vicioso, isso aí sem solução. Como Vinhedo é uma cidade que vai ter a Maria da Penha, vai ter mão de obra da guarda, que vai ser disponibilizada de um lugar para o outro, vai ter um custo isso para a cidade, não adianta a gente disponibilizar a guarda municipal, chegar no judiciário e travar isso. Então, a Procuradoria ela vem para tentar facilitar esse processo, tentar ter um diálogo com o fórum, com o juiz, com a promotora, através de vereadoras não só de Vinhedo, mas regionalmente, já conversei com algumas cidades, não ter uma vereadora mulher, tem uma vereadora em Louveira, tem uma vereadora em Valinhos, mas a Procuradoria também ela quer estimular as mulheres a se candidatarem por essa causa, não só por essa, mas especialmente por essa. Então, a ideia é que tenham sempre mais mulheres na vereança, né, com projetos sérios, com projetos bons. Então, a ideia é ser esse facilitador, ser esse acolhimento para a mulher que sofre a violência, para que ela não desista no meio do caminho, para que ela não tenha que contar a história dela 15, 10 vezes, para que ela não tenha que passar por um exame 5, 6, 7 vezes. A gente estava até conversando agora há pouco, eu e o Renato no meu gabinete, falando que a perícia, muitas vezes, ela vem para Vinhedo para analisar o arrombamento de uma secretaria. Mas ela não vem para fazer um exame de corpo de delito de uma mulher.
Então, a delegada precisa trabalhar um pouco esse aspecto também, nós vamos conversar sobre isso com ela. Ela é nova, não deve estar nem... Deve estar agora estruturando o que ela vai fazer ou não, mas é o momento de conversar, para que ela exija que essa perícia venha para cá também fazer esse acolhimento à mulher aqui, para que ela não tenha que ir para Campinas para fazer um exame de corpo de delito, para daí provar que ela foi agredida, para daí ela conseguir ter uma ordem de restrição, por exemplo, judicial. Por que não a gente acessar a promotoria diretamente, já conseguir essa ordem, depois vamos fazer os exames e tudo mais, ou fazer tudo junto, tudo em paralelo, dá para fazer. A gente não pode obrigar essa mulher a ir para Campinas e, mais uma vez, ter que passar por todo esse procedimento que ela passou aqui em Vinhedo. Então, é uma coisa que dá para ser feita, não é uma coisa custosa. Conversei também rapidamente com a Ana da gente, de repente, ter uma psicóloga, né, a prefeitura ter disponível uma psicóloga 2, 3 vezes por semana para acompanhar essas mulheres. Pode ser uma psicóloga que já está na rede, mas que ela tenha uma agenda mais flexível, para que ela possa acompanhar esses casos e conversar com essa mulher, para que ela não deixe de fazer a denúncia, para que ela não desista. Então, a Câmara deve ser notificada sobre esses casos de violência para poder fazer uma supervisão, para poder acompanhar esse processo e tentar fazer esse facilitador. A Alesp já tem alguns projetos novos, que está entrando, inclusive, de lei, né, para que aumente a punição, para que consiga fazer a mulher se sentir um pouco mais protegida. Mas eu acho que a cidade tem muito a oferecer. A cidade já está oferecendo o patrulhamento, já está oferecendo a guarda municipal, já está tendo um custo com isso, independente de qualquer coisa, que tudo funcione em harmonia, para a gente poder ter um resultado um pouco mais preciso. Os números, obviamente, de mulheres e homens agredidos, que ninguém está querendo tirar o homem dessa situação, e ninguém está querendo também que seja uma procuradoria onde só participe mulheres, não é isso. Mas eu tenho certeza, eu já acompanhei casos de mulheres agredidas, que elas não querem conversar com o homem quando elas são agredidas. Não é à toa que a Delegacia da Mulher tem delegadas mulheres, não teria um delegado homem lá. Então, talvez falte um pouco de sensibilidade para as pessoas entenderem que é isso que a mulher precisa. Ela precisa de uma outra mulher que também tem essa sensibilidade para poder conversar com ela. Então, os números são muito alarmantes em Vinhedo, eu enxergo dessa forma. Existem alguns gráficos que eu vou passar aqui na semana que vem para discutir mais profundamente esse assunto. Existe, sim, a agressão contra o homem. Não existe dados nacionais, porque o homem... Se a mulher já tem um problema em denunciar, você imagina o homem, né? Vai perder a masculinidade, enfim, o homem tem mais ainda esse preconceito intrínseco nele. Então, eu acredito que, por isso, não tenham dados assim formalizados. Mas os dados da Secretaria de Saúde de Vinhedo já são bem assustadores para uma cidade desse tamanho. Então, acho que o projeto tem que começar aqui, crescer, ir para outros municípios. A gente trazer conhecimento da Alesp para cá. Quem sabe a Câmara poder contribuir também com alguma parte de divulgação, né? Por que não? Doação de alguns panfletos, formulação de algum vídeo. Né? De repente, nós temos a mão de obra e nós podemos ajudar com o serviço. Isso depende muito do presidente. Tenho absoluta certeza que o Nil Ramos não vai ser contra esse projeto e não deixaria de oferecer serviços que não vão acumular para o custo da Câmara, que não vão aumentar o custo da Câmara. Mas o foco é exatamente esse, que a gente possa criar um diálogo na cidade, que a gente possa deixar fluir esse processo na cidade. Então, fica meu discurso para a próxima semana ou na outra, para a aprovação do projeto aí pelos colegas vereadores. Por hoje é só. Obrigada.